Olá, tudo bom? Em Autores e Livros dessa semana eu quero fazer um comentário muito breve, en passant, até porque a obra é extensa, essa que eu vou divulgar, e também o seu autor. Trata-se de Paulo, uma biografia, um livro que foi lançado esse ano aqui no Brasil, publicado e lançado esse ano aqui no Brasil, de N.T. Wright, que é considerado um dos maiores estudiosos do Novo Testamento da atualidade. Ele é adepto da nova perspectiva sobre Paulo, algo muito questionado no meio reformado por alguns autores. Mas esse livro especificamente, Paulo, uma biografia, eu quero falar sobre ele rapidamente, recomendar, porque N.T. Wright, para mim, o grande diferencial dele, além dele ser um grande conhecedor do Novo Testamento, do grego e principalmente dos escritos de Paulo, para mim, a grande contribuição que ele traz como também estudioso da Bíblia, pregador, e professor, é no âmbito da história. Ele, além de teólogo e exegeta, ele é também historiador. Esse conhecimento da história do cristianismo ou do judaísmo palestinense do tempo de Jesus, para mim é muito importante para a compreensão do próprio evangelho, da mensagem de Jesus Cristo. E dificilmente nós compreenderíamos Paulo na sua extensão sem conhecer a história, o que estava acontecendo no mundo romano, grego naquele momento e também lá na Palestina. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Se fôssemos colocar toda a obra de Paulo num único livro, daria algo assim, fininho, sem importância nenhuma dentro de uma biblioteca, numa estante com vários outros livros. No entanto, e N.T. Wright deixa isso muito claro nessa biografia que ele fez de Paulo, Paulo é, sem dúvida nenhuma, o autor no Ocidente com maior influência na nossa cultura. Mesmo Platão e Aristóteles, que são importantíssimos, são fundamentais, mesmo Marx, Freud e Nietzsche, que são tão falados nos últimos 100 anos, os mestres da suspeita, mesmo assim, a influência de Paulo supera em muito a influência desses 5 autores que eu citei aqui. Platão e Aristóteles, Marx, Freud e Nietzsche. N.T. Wright deixa isso muito claro na biografia. Mostra Paulo jovem, ainda zeloso para viver o judaísmo na sua radicalidade. E depois do encontro que ele teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, a sua vida muda. O Senhor lhe revela algo muito importante, que é o cumprimento de toda a Escritura, de tudo que havia sido dito no Antigo Testamento a respeito do Messias, cumprido na pessoa de Jesus Cristo. É em Paulo que a ideia fica mais clara, que sempre eu gosto de comentar. O Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciou. Então, em Jesus Cristo, Paulo vê esse cumprimento na sua radicalidade, na sua perfeição, na sua totalidade. Por isso que ele sai sempre nas sinagogas, inicialmente, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele queria mostrar aos seus irmãos judeus que Jesus Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado desde Moisés e os profetas. Essa biografia é fascinante, envolvente, mostra Paulo desde o início do seu ministério, a composição de suas cartas, suas prisões, as perseguições que ele sofreu, as grandes disputas teológicas, principalmente na questão dos judeus e dos gentios, se os gentios precisavam ser circuncidados, ou seja, se tornar judeus para depois cristãos, as grandes disputas, as dificuldades de relacionamento, embora Paulo tivesse amizades muito sólidas, muito fortes, mas o autor mostra que ele era um homem muito duro nos seus relacionamentos, por isso que vai ter uma briga enorme com Marcos, Barnabé e outros, o próprio Pedro. Ele chama a atenção de Pedro publicamente, como está registrado em uma de suas cartas. O autor então mostra tudo isso, segue o fio histórico da vida de Paulo a partir de suas cartas, abrindo muito poucas concessões para especulação, típico de um
biógrafo mais do que de um historiador. Mesmo reconstruindo a vida de Paulo e em alguns momentos fazendo esse tipo de especulação, de concessão, quando não há comprovação histórica ou bíblica, o autor é comedido de maneira que, em momento algum, nós nos sentimos distanciados do Paulo, autor de 13 cartas do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, a figura que, através dos seus escritos, mais influenciou e continua influenciando a cultura ocidental nos últimos 2000 anos. Isso não é pouco. Vem com o coração aberto para que você possa ler essa obra, tirando dela o melhor proveito possível para a sua vida e, com certeza, enriquecer ainda mais os seus conhecimentos sobre Paulo, sobre o Novo Testamento, sobre o judaísmo e sobre Jesus. Um grande abraço para você e a gente se encontra.